Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. Esse tipo de vídeo já é padrão aqui do canal. Esse tema, na verdade, foi o que deu início ao meu canal e acabou se tornando tradição aqui. Todo arco tem que ter pelo menos um vídeo de teoria sobre os próximos capítulos. E o bom é que esse novo arco tá tendo bastante coisa relevante até para os mistérios mais absurdos da obra. E eu tenho algumas ideias bem interessantes anotadas aqui. E eu devo dizer, eu me hypei com essas ideias. Elas são todas levando em consideração coisas que foram ditas, coisas que personagens falaram e até especulações baseadas em acontecimentos de arcos passados. Tem muita coisa que vale a pena ser discutida aqui. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o teu like, se inscreve, comenta, compartilha e também confere os links na descrição. Aí vai ter o meu Live Pix e também o link para comprar os volumes oficiais e traduzidos da Light Novel. Agora, vamos pro vídeo. Desenvolvimento da Petra como combatente. A Petra tá tendo um baita destaque recentemente. Com o próprio autor dizendo que ela é basicamente a protagonista do arco, nós podemos esperar coisas grandes dela. Nos capítulos mais recentes, como já era esperado, ela ganhou um fantasma do Subaru na cabeça dela para auxiliar na situação. Mas o fato dela ter um Subaru na cabeça não significa que ele vai ser uma ajuda tão grande assim, porque, primeiramente, esse Subaru não é o Subaru de agora. Como ela lê o livro do Subaru do arco 4, ela vai ter o Subaru daquele arco, e esse Subaru ainda por cima não tinha passado por todo o desenvolvimento que rolou naquele arco. Então a questão da estratégia, claro, o Subaru Fantasma vai ter um papel relevante nas estratégias, mas a maior parte disso vai recair mais sobre a Petra mesmo. Já teve alguns momentos que a obra traçou um certo paralelo entre a Petra e o Subaru em termos de QI de combate. Primeiro que a Petra já mostrou uma capacidade perceptiva muito esquisita. Todo mundo da facção Emilia tem grandes expectativas nela. Um desses momentos aconteceu numa side story do arco 7. O pessoal tinha recém descoberto que o Subaru e a Ren tinham sido mandados para Wallachia. Eu fiz um vídeo sobre essa side story inclusive, tá aí no card. Antes que eles chegassem na mansão Roswell, a Emilia escreve uma carta detalhando tudo o que rolou na torre e envia para a mansão por pombo correio. No momento em que a mensagem chega é que acontece essa parada esquisita. Os pássaros que entregam essas mensagens possuem círculos mágicos neles. Esses círculos têm a função de impedir a percepção dos pássaros, assim impedindo que a mensagem seja interceptada. Mas a Petra percebeu o pássaro vindo, e não é como se bastasse você ter algum talento para perceber eles. Os círculos foram produzidos pelo próprio Roswell. Como que o mago mais forte da história não foi capaz de burlar a percepção de uma criança que começou a aprender magia há não mais que 2 anos? Tem que ter alguma coisa nessa criança, porque não é possível. Outro momento rolou nessa mesma side story. Durante uma conversa entre a Petra e a Meili, a narração diz que a Meili também percebeu o talento da Petra para magia, e que teve algumas pessoas que já disseram que talvez, um dia, ela aprenda até mesmo a magia do Clyde. Isso aqui é muito estranho. Que magia é essa que eles estão se referindo? Tem 2 alternativas aqui. Ou é alguma magia que o Clyde não mostrou ainda, ou eles estão falando da autoridade dele, pensando que aquilo é uma magia. A gente já sabe que o Clyde tem a capacidade de enxergar almas, mas isso parece ser um poder não relacionado à sua autoridade. O que resta é a autoridade, mas mexer com o conceito de espaço pende mais para a magia de escuridão, que não é a afinidade mágica da Petra. Ela tem afinidade com magia de luz. Muita coisa tá prometida pra Petra, e agora que ela vai ser a protagonista desse arco, a gente pode acabar vendo todo esse talento desabrochar. Por causa de todas essas coisas, eu acho que a Petra vai ser a estrategista da facção na ausência do Subaru. Isso meio que já aconteceu antes. Foi na continuação dessa mesma side story que eu mencionei aqui. No meio do caminho, enquanto eles estão invadindo Wallachia, o pessoal é pego numa armadilha e a Petra resolve o problema firmando um pacto com os sequestradores. Os membros da facção Emilia até falam que essa atitude foi muito típica do Subaru, então a Petra pode realmente se tornar apta a assumir o cargo de estrategista na ausência do Cavaleiro da Meia-Elfa. Terceira magia do Subaru. Isso aqui é um negócio que eu quero ver muito. No arco 6, nos foi apresentado 2 de 3 magias que o Subaru e a Beatrice tinham desenvolvido durante o time skip. E todas as que a gente viu até agora eram magias bem poderosas até. Uma delas é o EMM, onde a Beatrice manipula o tempo e o espaço dentro de um domo ao redor do Subaru, fazendo com que não haja interferência externa com o que estiver dentro. Outra é o EMT, onde é criada uma barreira bem maior, com dezenas de metros ao redor do Subaru, onde todos que só sabem usar magia serão basicamente inutilizados, já que o efeito da magia é a nulificação de todos os efeitos causados por mana, como a magia e o flow. Mas ainda falta essa terceira magia nos ser apresentada e explicada também. No arco 6, nos é dito que a magia está incompleta e por isso nunca foi usada. Eu acredito que essa magia vai ser revelada nesse arco, por causa de uma fala bem interessante da Echidna, que a gente viu ela falar para Aldebaran. No capítulo 14, a Echidna tá falando para Aldebaran sobre as capacidades da magia.
Ela diz que a criação de algo mais poderoso que o sopro de um dragão era inevitável, mas ela complementa dizendo que eventualmente, uma magia que irá superar até mesmo isso, a magia que supera o sopro de um dragão, irá aparecer. Eu acredito que essa magia na qual ela se refere vai ser justamente essa terceira magia que o Subaru e a Beatrice criaram, mas não mostraram ainda. Eu acho que as chances disso acontecer são bem altas, porque no arco 6 ainda, um pouco dessa terceira magia desconhecida foi explicada. Os dizeres são: a terceira estava ainda incompleta, mas foi criada com o intuito de ser capaz de lutar contra inimigos poderosos. O pináculo da magia de escuridão. Irmão, essa magia vai ser um absurdo. O pináculo da magia de escuridão. Tu tem noção de que essa magia vai ser mais forte do que o sopro do Vulcânica? Talvez até mais forte do que o do Vulcânica no auge? Moleque, vai ser doideira. E como eu já especulei no vídeo dos mistérios do arco 9, as chances são grandes de que o Subaru e a Beatrice sejam libertos no meio da noite chorosa e acabem tendo que enfrentar o desastre de Cararag, seja lá o que ele for. Essa vai ser a chance perfeita de mostrar todo o potencial dessa técnica. E agora, o Subaru tem o Corleones. Essa autoridade é perfeita para batalhas mágicas, porque a Beatrice não vai mais sofrer de falta de mana, nem o Subaru. Eles podem só pegar emprestado a mana de quem tiver ali com eles, tipo a Emilia, o Rosval, o Garfield. A magia tá incompleta, mas nada impede de que o Subaru desenvolva ela no meio da batalha. Sim, no meio da batalha contra o desastre. Isso não é impossível, principalmente para o Subaru que tem o retorno através da morte. No capítulo 14 do arco 9, a gente viu isso acontecer com Aldebaran e o Alcânica. No meio da batalha, se utilizando do retorno através da morte, o Alcânica estava recebendo as memórias dos loops com o livro dos mortos, e assim foi capaz de evoluir o Karun, magia de escuridão que manipula o espaço ao redor do alvo, aumentando a gravidade do ambiente. A magia passou de um aumento de gravidade para uma compressão infinita de matéria. O negócio virou um buraco negro, literalmente. Agora, o que pode ser essa magia? Eu tenho minhas teorias aqui, que eu já mandei em resumo. Tá tendo toda essa questão de estrelas e o caralho. O tema do arco tá sendo voltado pra isso, inclusive. Pra 2 estrelas, e até o nome do arco é sobre uma estrela. Luz de uma estrela sem nome. Então eu acho que a terceira magia do Subaru e da Beatrice vai ser a criação de uma estrela real. Uma estrela de verdade. Quem sabe até uma supernova. Que magia se encaixaria mais no conceito de pináculo da magia de escuridão do que a produção do mesmo processo que dá origem a uma estrela do mundo real? Um ataque desses, com certeza seria bem mais devastador do que tudo que já foi visto em ReZero até agora. Esse tipo de ataque é até comum em animes no geral. Tem vários animes onde a criação de uma, não na mesma escala, mas com a mesma capacidade destrutiva que uma estrela é uma coisa até que comum. E ReZero, uma obra sobre magia e pessoas tentando tornar seus desejos em realidade, não vai ter uma estrela sequer? O Subaru é de um mundo que tem essas histórias. É até que bem fácil ver o Subaru querendo algo do tipo. Lembrem-se, é uma magia capaz de lutar contra inimigos poderosos. Mais poderoso que o sopro de um dragão, mais poderoso que um Alchario, feita para lutar contra inimigos poderosos e pináculo da magia de escuridão. Vai ser algo absurdo a esse ponto. Henkel e a família Astria. Isso aqui é um tópico que eu nem tinha pensado muito, sinceramente. Eu até mandei uma teoria sobre o Henkel em algum dos resumos, mas não elaborei muito. Mas essa semana eu tava vendo aquele primeiro episódio da terceira temporada, e eu acabei relembrando de uns detalhes que podem se desenrolar e resultar num negócio até catastrófico. Eu tava revendo esse episódio e eu relembrei do detalhe que o Henkel só tá na posição de vice-capitão da Guarda Real porque o reino teme que a família Astria se volte contra a nação. Bom, agora isso virou realidade com Henkel cooperando com Aldebaran. O próprio Aldebaran falou isso. Pra Felt e pro reino em si, todos que se juntam com Aldebaran são inimigos, nada mais. Como que vai ficar essa situação agora? Bom, claramente o reino não vai gostar nem um pouco dessa notícia. Talvez eles até cogitem a possibilidade do Reinhard trocar de lado também. Mas eu acho que a família Astria em si vai lidar até que bem com isso. A gente sabe como o Reinhard valoriza as opiniões da Felt e como ele as considera. A Felt já mandou o papo. Ela não acha que o que o Henkel tá fazendo é algo maligno, ruim. Até mesmo a própria Felt acha que acordar a Loana seria algo bom. É só que os métodos que o Henkel escolheu são diferentes dos métodos que a Felt escolheria. Então eu imagino que o Reinhard vai ficar de boa com isso, quando tudo acabar. Com o Wilhelm eu penso a mesma coisa. Eu também acredito que ele vai ficar bem de boa com o Henkel quando tudo isso acabar. Claro, vai ter aquele sermão por tudo que ele fez, mas isso vai ser só porque o Henkel tá ajudando um cara que tá querendo se livrar de alguém que ajudou na vingança do Wilhelm. O demônio da espada sabe muito bem, sentiu na própria pele inclusive, a dor que a perda do amor verdadeiro pode causar num homem. Então, mesmo que ele fique bravo, como eu disse, por ele estar cooperando contra o cara que ajudou o Wilhelm a vingar a esposa, no final, eu imagino que o Wilhelm vai sim perdoar, deixar isso pra lá.
justamente porque o Wilhelm já esteve na situação que o Henkel tá agora, de deixar tudo pra trás para fazer algo pela mulher que ele nunca deixou de amar. O problema mesmo vai ser o alto escalão do reino, tipo as 6 línguas, a organização secreta que protege o reino. Provavelmente isso que o Henkel tá fazendo agora vai servir de ligação pro próximo arco, que vai ser o heroísmo trágico. E aí talvez isso leve pro Reinhard tendo um dilema entre ficar com a família, do lado do pai, ou ficar com o reino, do lado do dever. Mas tem outra coisa que eu quero falar sobre o Henkel, e é essa tomada de decisão dele. Desde que ele se uniu ao Aldebaran, ele tem mostrado sinais de insatisfação. O primeiro deles é no capítulo 18, quando o Aldebaran foge do deserto de Algra, no arco 9. Ele e o Aldebaran estão lá se falando, até que o Aldebaran menciona a bruxa da inveja. Ele diz que a maneira que ele usou para escapar era fazendo a bruxa sair do controle, obrigando o Reinhard a ir enfrentar ela. Ali o Henkel já demonstra a insatisfação que ele sente por ver o próprio filho enfrentando o diabo na Terra. A Yai até dá uma bronca nele falando sobre seguir em frente com as suas escolhas, e o Henkel retruca dizendo que o Reinhard sempre vai ser só um moleque, independente da idade que ele tiver. O segundo já foi na batalha contra a facção Felt, no capítulo 20, do arco 9 também. A Yai consegue prender todos os membros da unidade do Lightings, e o Henkel chega ali onde eles estão. Ele olha para aquelas pessoas, cheio de amargura nos olhos, e pergunta se eles vão precisar matar todos eles. E quando o Aldebaran fala que não, ele fica aliviado. Tá bem claro que o Henkel não tá disposto a seguir com isso se a vida de alguém for tirada, mas com a Yai toda hora instigando a isso, eu imagino que em algum momento matar se fará necessário, e aí o Henkel vai farquejar. E irmão, se o Henkel virar a casaca para o Aldebaran, a estrela seguidora vai se foder legal. Mas pode ser que isso não aconteça, já que o Aldebaran tá bem fiel a essa regra, ele não vacilou em nenhum instante. Agora, talvez o Henkel acorde, entre aspas, disso que ele tá fazendo quando eles estiverem enfrentando o desastre de Cararag. Eu já mandei essa aqui. Eu acho que o desastre da cidade-estado vai rolar nesse arco e vai geral juntar nisso para derrotar essa parada. E se chegar a isso, o Henkel vai ser de extrema importância. Do mesmo tipo de importância que o Cécilos e o Haribel tiveram contra a Sphinx, no quesito de combate. Desde o início, a história tem dado a entender que o Henkel é mais forte do que parece. A porrada que o Alcânica deu nele foi uma dessas ocasiões. O próprio Alcânica disse que não se segurou naquele golpe. E mesmo assim o Henkel aguentou. E o mais recente foi o Henkel tomando um chário no meio do peito, para alguns momentos depois, ele se levantar reclamando de dor nas costas. O cara é absurdamente poderoso e eu acredito que ele vai ser uma peça-chave nessa batalha contra a Noite Chorosa das Cidades-Estado. Porque assim, vocês têm noção de que o Henkel é muito mais forte do que o Garfio. No capítulo 55 do arco 8, o Garfio chegou no ponto final da luta contra Madeline. Ela estava no corpo do dragão das nuvens, Mesoreia, e subiu aos céus para reunir toda a mana que ela tinha armazenado nas nuvens e mandar seu ataque mais poderoso. O Garfio queria chegar até ela, mas não conseguiria pular tão alto. Aí ele pede pro Henkel lançar ele nas nuvens. Assim ele o faz, e o Garfio derrota o dragão. Irmão, o próprio Garfio não conseguiria chegar tão alto no céu, e ele teve que pedir pro Henkel lançar ele até lá. Ele já sabia das verdadeiras capacidades do Henkel, e sabia que ele era mais forte. E tipo assim, não é como se o Garfio tivesse cansado. Pelo contrário, ele tinha recém ganhado um power-up. Ele estava muito mais do que 100%. E mesmo assim, ele confiou essa tarefa que exigia muita força pro Henkel. Então, a história tem dado indícios dessa força que o Henkel tem desde lá atrás. Em algum momento, ele vai demonstrar as suas verdadeiras capacidades, que o farão digno de receber o sobrenome Van, que ele não tem. Lembrem-se, Van é o sobrenome dado aos Astrias que alcançaram feitos dignos. Ser uma peça-chave na salvação do mundo com certeza tornaria qualquer Astria digno disso. Bom, gente, essas foram as minhas teorias por enquanto. Se eu tiver mais alguma ideia, eu provavelmente vou fazer vídeo sobre. Se a ideia por si só não der o vídeo inteiro, eu vou esperar para acumular ideias que não fiz com esse vídeo. Pensar em teorias é muito complicado porque às vezes não tem o suficiente para um vídeo inteiro, mas eu dou um jeito nas coisas. O vídeo que saiu semana passada também conta como teorias pro arco 9. Além de conter vários mistérios do arco em questão, eu também dei uma boa teorizada nele. Mas e aí? Vocês têm alguma teoria que queiram compartilhar? Manda aí nos comentários. Enfim, não esquece de deixar o like, de se inscrever e de conferir os links na descrição. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.